Galera, então vamos começar aí com o nosso treinamento, tá? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Gustavo Cunha de Oliveira Lima. Eu trabalho no mercado de web há bastante tempo, tá? Desde os meus 18, 19 anos eu venho trabalhando com o mercado de web, suportando grandes ambientes aí que utilizem Apache, que utilizem WebLogic e WebSphere, tá? Tive uma experiência longa aí de estar atuando tanto internacionalmente como nacionalmente, tá? Alguns dos projetos que eu tenho orgulho de citar têm a ver diretamente com suporte a sites da Americanas.com, suportes a TAM, participei de um dos Super Bowl, trabalhando para General Motors, trabalhei na Circuit City, já atuei também como suporte e arquitetura nos Jogos Olímpicos e uma série de outras empresas. Meu foco sempre foi a questão da arquitetura web, servidores aplicacionais Java, suporte Linux e utilizando segurança como um add-on, como eu gosto de citar. Isso tudo valeu a pena porque ajudou a estar aumentando o nível de conhecimento prático quanto às configurações e parametrizações de servidores web, né? Hoje que temos no mercado, infelizmente, muito material, com uma série de receitas de bolo, uma série de dicas, mas na prática, quando a gente utiliza isso, a gente toma um susto e descobre que, poxa, não é bem assim. E quando eu falo prática, é quando a gente recebe milhares, milhões de conexões simultâneas, ataques de DOS, sejam Layer 7, sejam Layer 4, Layer 3, e aí muitas das vezes você fica de mãos atadas que você não sabe o que deve ser feito para resolver. Exemplo, as últimas vulnerabilidades, ou a última vulnerabilidade que foi descoberta em cima do SSL versão 2, está todo mundo falando, resolve o problema, só desabilitar o SSL versão 2, liberar 1.0, 1.1, 1.2 do TLS, né? Ótimo, e os seus clientes que usam SSL versão 2, o que vão fazer? Vão parar de acessar? Então, esses serão alguns dos pontos que vamos discutir no decorrer do treinamento. Vamos utilizar um pouco mais de cérebro, um pouco mais de inteligência ao invés de estar saindo aí e executando, configurando, tá, as coisas. E o que acontece? Uma das coisas que a gente precisa ter no momento da apresentação é preparação da turma desse curso. É importante que todos vocês que forem participar desse treinamento tenham uma máquina disponível com uma VM, uma Virtual Machine, seja no VirtualBox, seja no VMware, ou se não uma máquina DigitalOcean, ou se não uma máquina na Amazon, tá? A rede está funcionando, os acessos estarem ok, para que vocês possam testar na prática o que está acontecendo no decorrer desse curso, que vai acontecer no decorrer desse curso. Né? O que a gente vai ver no nosso treinamento? Né? Essa é a lista dos principais pontos que serão abordados no decorrer desse treinamento. O que a gente vai ver de conteúdo, que tópicos serão abordados no nosso treinamento? Né? Primeiro, como configuraremos um servidor Ubuntu, repetindo, um servidor Ubuntu para suportar um ambiente web. Né? Por que um servidor Ubuntu? Porque a gente vai usar muito dos recursos que são disponíveis pelo apt-get. A apt-get é uma das maravilhas aí de quem administra servidores Linux, porque você faz a atualização e você tem todos os pacotes disponíveis. Quando eu comecei a trabalhar com servidores Linux e servidores Solaris e Unix, era tudo na compilação na mão. Então você tinha que compilar pacote por pacote até que você chegar e fazer a instalação do Apache. Precisava instalar um novo módulo do Apache, precisava instalar um novo recurso, tinha que instalar o Make, GCC, BNTools e assim por diante, até você compilar o Apache. Opa, preciso botar o HTTPS, tinha que compilar o OpenSSL e assim por diante. Hoje isso não acontece mais, né? Hoje, em 99% dos casos, você tem os módulos lá, você tem os pacotes disponíveis, um apt-get, espaço install, o nome do pacote, antes o update, né? Se não apt-cache search para procurar o pacote, facilita toda a sua vida. E a gente vai utilizar o Ubuntu. É claro que caso você pretenda utilizar o CentOS, que é a variação, a Open de vez, né? Liberada para todo mundo até a atualização de pacotes da Red Hat, seja bem-vindo, tá? Lembrando que ao invés de utilizar o apt-get, você vai utilizar o yum, sem problema algum. Até mesmo as parametrizações e configurações de tuning do servidor serão vistas aí, poderão ser utilizadas entre essas duas distribuições. Quando a gente fala de tuning de servidor, a gente está falando de recursos e configurações e parametrizações que precisam ser setados para que sua máquina aguente uma grande quantidade de requisições.
Por exemplo, TCP Wait, Fin Wait Timeout, o Relay, o No Relay, a parte de P-Forward, a parte de buffer de TCP, a parte de buffer de UDP, a questão de range de endereços IPs para a sua máquina poder suportar uma grande quantidade de requisições, a quantidade de memória parametrizada e configurada no seu servidor. Esses são pontos extremamente importantes para que você tenha um servidor pronto, apto a suportar 10.000 ou mais requisições do que uma máquina que não foi tunada e preparada para isso. E esse ponto é um dos pontos que eu mais discuto no treinamento. Por quê? Muitos dos administradores e vulgos DevOps que tem no mercado, infelizmente não têm um conhecimento aprofundado do que deve ser parametrizado e o porquê. Eles simplesmente pegam aquela receita de bolo, como eu comentei logo no início do curso, e dão Ctrl+C, Ctrl+V. Esse treinamento não é para isso. Esse treinamento é para explicar para vocês. Por que eu parametrizo isso? Por que na hora que eu configuro etc security/limits.conf eu tenho que aumentar o no-file, o nproc? Por que o hard é igual ao soft? Por que eu tenho que me preocupar com a quantidade de memória? Por que na hora que eu crio na crontab um job dizendo que a cada 3 em 3 minutos, ou a cada 5 em 5 minutos, eu estou liberando a memória que estava na região de cache do meu kernel? Isso vai melhorar a performance do meu ambiente web? Então são coisas que a gente vai discutir, vai ver na prática como funciona. Quando a gente fala também na questão de disponibilizar os nossos servidores, tanto na DigitalOcean como na Amazon, é porque em alguns momentos nós veremos a diferença de termos uma máquina virtual na DigitalOcean referente aos recursos computacionais utilizados por ela versus uma máquina rodando web na Amazon. Vocês verão que a DigitalOcean é uma excelente empresa no fornecimento de uma máquina virtual em cloud. Porém, ela possui alguns limitadores. O principal deles, que a gente já vai iniciar a nossa discussão, é a quantidade de banda internet liberado por máquina. Vejam, no decorrer do nosso treinamento, nós faremos um teste de carga em uma máquina que será criada diretamente para isso. E essa máquina subirá com mais ou menos 8 processadores, isso mesmo que vocês estão ouvindo, 8 vCPUs, para vocês testarem e verificarem como que o Nginx, como que o Varnish se comporta com uma grande quantidade de CPUs, recebendo uma grande quantidade de requisições. Quais são os parâmetros e configurações que vocês precisam tunar para melhorar essa máquina? Mas aí, quais são os limitadores da própria DigitalOcean? Quando você chega de repente numa quantidade de carga de inbound de 30 megas e outbound de 200 megas, a DigitalOcean simplesmente te bloqueia, diferente da Amazon. Isso é importante você saber. Por quê? Imagina que num exato momento você está parametrizando e configurando o seu ambiente Amazon para suportar uma grande carga, uma grande requisição de servidores, seja para uma campanha de marketing, seja para o CRM, algo que eu fazia diretamente atendendo clientes como TAM, como Múltiplos, como General Motors e tantos outros. Aí você configurava na DigitalOcean, pum, tomava, a máquina não tem mais acesso porque você estourou a quantidade de banda. Isso aconteceria na Amazon? Não. Mas qual é o ponto negativo da Amazon? Porque não existe anúncio grátis, é o custo da banda, no custo da parte de banda que é cobrada. A gente vai ver isso no decorrer do nosso treinamento. Tá? Instalação dos principais pacotes de monitoração, parar de utilizar o netstat-NTLUP, NTLUP, isso mesmo que vocês ouviram, e utilizarem o SS. Uma das coisas que eu já escrevi no blog foi que o netstat ele tem um delay de alguns segundos, de 2 a 3 segundos, para trazer as informações do kernel referente aos objetos, referentes às conexões que estão estabelecidas ou, enfim, time wait junto ao teu sistema operacional. Quando você tem uma grande quantidade de requisições, 10.000, 20.000 requisições sendo respondidas no seu servidor, esses 2, 3 segundos fazem toda a diferença. Então, por isso que vocês utilizam o SS, HTOP e alguns outros recursos para que vocês possam executar a monitoração do seu servidor para quando vocês terem algum incidente, terem alguma coisa, vocês poderem atuar de forma precisa e direta. Um dos pontos que a gente vai discutir no decorrer do nosso treinamento é o entendimento sobre TCP/IP. Destrinchar como ele funciona, destrinchar o three-way handshake, destrinchar sim, fim, wait, time wait. Por quê? São informações importantes que vocês precisam ter em mente na hora que vocês vão parametrizar o seu servidor, na hora que vocês vão configurar o seu ambiente, até mesmo para vocês saberem se vocês estão sendo atacados ou não. Existe uma diferença grande entre você ter um blog, como eu tenho, e trabalhar em produção. Muitas das pessoas que trabalham comigo em ambientes
corporativos, e eu tive o prazer de trabalhar até com gente que já atuou na NSA e na Casa Branca nos Estados Unidos, na última empresa que eu estava, dizem que é a melhor coisa do mundo para você aprender é ter um blog e liberar a galera para invadir. Por quê? Você aprende um monte de ataque novo, você descobre uma série de 010 porque você cria um honeypot, um pote de mel, e fica coletando todas as informações em real time. Então isso é importante para quê? Para você chegar e na hora que tiver no servidor de produção, que seja o seu ganha-pão, você implementar as melhores configurações e parametrizações. E é isso que a gente vai discutir no nosso treinamento. Vale a pena você ter um honeypot na internet como alvo para você receber essa série de ataques e em produção você implementar as melhores configurações? No meu caso, eu afirmo para vocês, vale. O Coruja de TI para mim é o melhor honeypot que existe, porque eu já descobri uma série de ataques, uma série de coisas importantes que eu consegui implementar em algumas empresas que eu atuo, que eu trabalho, que eu dirijo. Tá? Introdução a regex. Uma das coisas que a gente precisa ver são as expressões regulares. Elas fazem total diferença quando a gente vai configurar um varnish. Quando a gente vai configurar uma regra, por exemplo, do Mode Security, do Nginx. Vocês precisam dominar isso ou vocês precisam ter um norte. Uma das coisas que eu indico para quem quer entender melhor de regex, de expressões regulares, é fazer o curso do Aurélio, no Centro de Treinamentos Novatec, e até mesmo adquirir o último livro dele, o Vermelho. Isso faz uma diferença gigantesca quando você precisa entender uma regra ou replicar uma regra do rewrite, que o pessoal tem medo e pavor, para o teu Nginx. E uma das coisas que a gente vai discutir no nosso treinamento é isso. E como eu leio uma regra no rewrite? Como eu leio uma regra no Nginx? Como eu debugo essa regra? Como é que eu sei de fato que ela está funcionando? Como eu faço uma consulta no regex para saber se aquela regra que eu estou configurando para aquele determinado domínio vai funcionar de fato no meu ambiente. Isso é importante de ser discutido, tá bom? No decorrer do treinamento também veremos mais o que? Instalação e configuração do Varnish, Nginx e Apache. E entender por que eu devo instalar um ou devo instalar outro. Nós não podemos esquecer que o Varnish é um servidor de cache de conteúdo estático, que hoje, na versão 4.0, consegue atender também requisições HTTPS, SSL. Repetindo, Varnish é um servidor de conteúdo estático que hoje, na versão 4.0, consegue atender requisições HTTPS SSL. Tá? O Nginx é algo a mais. Além dele conseguir fazer cache, no decorrer do nosso treinamento nós veremos em qual momento o Nginx é melhor do que o Varnish para cache. Ele é um web service. Ele consegue prover suporte para FTP Server, suporte como proxy, suporte para PHP, para Python, para uma série de outras linguagens web, e consegue algumas vezes substituir o Varnish. Mas e o Apache? O Apache é o velho índio, o velho conhecido de todos aqueles que trabalham com servidores web. Eu conheço o Apache desde a versão 1.2, 1.3, configurei N vezes o httpd.conf dele. Mas por que ele está aqui no treinamento se ele é tão velho? Simples, porque você não consegue ainda utilizar todos os recursos de controle de TCP, UDP e controles de relays do Apache no Nginx, principalmente quando eu estou falando de servidores aplicacionais Java, como JBoss, como WebLogic e até mesmo como WebSphere Application Server da própria IBM. E no decorrer do treinamento nós veremos por que há momentos que sim, temos que utilizar o Apache como web server ao invés do Nginx, ok? Depois veremos a configuração na prática do Varnish e vocês verão como é simples fazer a configuração das regras e o processo de migração da versão 3.0 das regras do Varnish, que ainda tem muito servidor no mercado, para 4.0. O que mudou da 3.0 para 4.0? Quais foram as melhorias, as não melhorias? Quais são os processos de monitoração e configuração que você pode ter no Varnish 4.0 e fazer a verificação de aquela regra está funcionando, aquela regra não está funcionando, eu estou com aquele objeto em cache, não estou objeto em cache, e aí a performance está sendo atendida ou não. Depois veremos a instalação dos módulos opcionais ao Varnish. Hoje, desde a versão 3.0, é possível você instalar módulos opcionais no Varnish, até mesmo para que ele funcione como Web Application File. Isso mesmo, um file de Layer 7, camada de aplicação, como explica o modelo de camada OS. Existe segurança no Varnish? É possível transformá-lo em WAF? No decorrer do nosso treinamento veremos e testaremos isso na prática. Tá? Depois veremos a configuração do Nginx, já com foco na versão 8 do Nginx, tá? 1.8, tá? Que é estável, que já vem com pré-suporte para o HTTP 2.0. Repetindo,
pré-suporte para o HTTP 2.0. Quem ainda não sabe a diferença do HTTP 1.1 para o HTTP 2.0, que trabalha com TLS, que trabalha com SSL, eu peço para vocês estarem vendo agora meu blog, acho que vocês estão vendo aí o site, e a diferença é essa daqui. Veja, o HTTP 1.1, até ter que atualizar ali o slide, eu peço desculpas, 1.1, 1.0, tanto faz. 1.1, vamos botar assim, melhor? Não, deixa do jeito que estava, vai, só para não dar confusão. Ótimo. 1.1 é assim, ó, eu abro uma requisição e cada requisição HTTP é uma nova requisição. O HTTP 2.0 não é assim, ele já abre uma pancada, ele consegue numa única conexão estabelecida fazer uma série de requisições. Isso melhora muito a performance do meu servidor web. Tá? Porém, o que acontece? Para isso funcionar, eu preciso primeiro ter um servidor web compatível com HTTP 2.0, fazer a configuração e parametrização do SSL, e aí a gente já vai ver focado na questão da segurança, já vendo o ponto que o pessoal tem discutido muito nessa última vulnerabilidade que foi encontrada, tá? E o browser do usuário, repetindo, o browser do usuário ser compatível com essa tecnologia. Então, uma das coisas que a gente discute muito no mercado é o seguinte, legal, eu configurei meu servidor para HTTP 2.0. Eu tenho que deixar ele também funcionando para HTTP 1.0 ou 1.1? A resposta é sim. Por quê? Existem usuários que não estão com o browser atualizado e compatível com essa versão de protocolo. E por esse motivo teriam problemas de compatibilidade de acesso ao site. Tá? Então é importante vocês pensarem nos usuários antigos. Exemplo prático, atendi o Grupo Abril. E certa vez saiu uma vulnerabilidade para a área SSL, que a correção era chegar e fazer o upgrade ou upload, na verdade upgrade da versão do SSL e configurar algumas chaves. Acontece que após uma análise feita pelo nosso time de web, a gente acabou identificando que mais de 30% dos usuários, repetindo, mais de 30% dos usuários não tinham o browser atualizado para funcionar com essas novas chaves. E uma das alternativas para resolver o problema de segurança era desabilitar as chaves antigas. Quer dizer, eu ia perder 30% do acesso no meu servidor web para resolver um problema de segurança. E o Security Officer falando, tem que implementar, na hora a gente levou para a parte de negócio. O negócio falou e perguntou, existe alguma alternativa? A gente falou, opa, existe. E aí foi criado. Então, no decorrer do nosso treinamento, nós veremos isso. Saiu uma vulnerabilidade para o SSL. Desculpa, a correção dessa vulnerabilidade é tirar da parametrização algumas chaves de segurança e deixar outras. Legal. E aí, o meu usuário vai ser afetado? Existe alguma alternativa para isso? Porque quando você está configurando um servidor num blogzinho que tem 5.000 acessos por mês ou por dia, tudo bem. Agora, quando você está configurando um ambiente que tem e-commerce, que depende diretamente de vendas, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a Livraria Cultura, o e-commerce dele fatura mais que qualquer loja da Livraria Cultura, até da Avenida Paulista. Você disse que eu conheço as pessoas que dão suporte ao site da Livraria Cultura. De novo, o e-commerce da Livraria Cultura fatura mais do que a loja da Livraria Cultura na Avenida Paulista. Se você for lá no site da Livraria Cultura, mudar o SSL e diminuir 30% o faturamento do cara, o presidente da Livraria Cultura te manda embora. Porque você reduziu diretamente 30% do faturamento do cara. Essa é a diferença que nós vamos ver no decorrer do curso. O que eu posso fazer para resolver o problema e não afetar os usuários, ter segurança, e quais são as medidas paliativas que nós podemos ter. Por quê? Não é só dar Ctrl+C, Ctrl+V, Nginx Reload, Apache Reload, acabou o problema. Não. Precisamos entender, precisamos analisar, precisamos testar. E é isso que a gente vê no decorrer do nosso curso. Tá? Tuning do Nginx, um dos pontos bem interessantes a serem colocados. Por quê? O Nginx ele tem uma série de parâmetros e configurações que podem ser implementados como Apache, como Vanish, para melhorar sua performance, sem causar problemas junto ao seu usuário. Cache no Nginx. Caso você não saiba, tá? Espero que vocês já tenham visto, o Nginx, em alguns momentos, em grandes momentos, consegue ser mais performático do que o Vanish. Repetindo, o Nginx, em alguns momentos, em algumas configurações e parametrizações, consegue ser mais performático que o Vanish. Quais eles, por exemplo? Quais são eles? Cuidando praticamente de objetos estáticos, como o Vanish faz, e quando a área de cache do próprio Nginx está configurada por um diretório que está parametrizado ou foi criado utilizando memória RAM. É possível fazer isso? É possível você montar um diretório, ou um volume, na verdade, no seu sistema operacional, utilizando memória RAM? Sim, é possível. Você tem ganho de performance com isso?
Sim, você tem. E no decorrer do nosso treinamento, nós veremos como que isso pode ser feito na prática, até melhorando a utilização de memória RAM, de recursos computacionais, até para você melhorar a performance do seu servidor, por exemplo, apontando logs para serem gravados nesse diretório volátil, como a gente gosta de comentar. É um tanto perigoso, tá? Tem um certo risco, pequeno, mas tem, mas o ganho de performance em I/O chega a ser de 15%. E esses 15% fazem toda a diferença quando você tem um servidor que está respondendo para 5.000, 10.000 requisições simultâneas, tá? Hoje é muito blá blá blá, como eu falei para vocês, hoje a introdução é a discussão teórica sobre uma série de pontos e a apresentação disso que a gente está fazendo agora. Então, é muito blá 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 mesmo para passar para vocês. Segurança para o Nginx. O que de segurança pode ser implementado para o Nginx? Vale a pena ter o Mode Security, as regras de segurança dele mesmo implementado no Nginx? O que vale a pena na prática? Eu comprar regras, por exemplo, da Atomic Linux e da Trustwave, implementar no meu ambiente Nginx, no meu Mode Security, ou se não utilizar regras free do próprio OWASP. Tá? Existem também as regras free da Comodo, não sei se vocês estão sabendo isso, mas algumas regras do Mode Security da Comodo são atualizadas aí diariamente, na verdade algumas não, todas as regras, e eles têm disponibilizado para a comunidade de forma gratuita, é claro, fazendo um pré-cadastro, tá? Porém, eu vou ser sincero com vocês, eu não gosto de utilizar muito essas regras não, eu prefiro pagar a Atomic Linux, tá? Atomic Corp, e fazer a utilização dessas regras, e no decorrer do nosso treinamento nós veremos isso, tá? Configurando o Apache para ser um servidor para suprir conteúdo PHP, suprir conteúdo Python, ou simples e puro HTML, que são os MPMS, que é Pre-Fork Worker and Event. Pre-Fork Work and Event. Até tem um quarto hoje em dia que é utilizado, que é comentado pelo pessoal da Apache Foundation, mas não é muito implementado nos ambientes produtivos que eu tive acesso, tá? Claro que a gente pode dar uma passadinha, pode ver, mas assim, nós veremos as principais diferenças entre esses três tipos de MPMS, que são os mais utilizados no mercado web como um todo, tá? Seguindo para o próximo slide, nós veremos as instalações e configurações de novos módulos no próprio Apache, o HTTP 1.1 versus o HTTP 2.0 no próprio Apache, que é diferente da sua configuração para o Nginx, o tuning no Apache, que é uma série de parâmetros e configurações que podem ser feitos nele, diferente também do Nginx, o cache no Apache, a segurança dentro dele, o Mode Security, a questão e a diferenciação das regras comerciais versus as regras públicas. Quando eu falo as regras comerciais, são CRI-regras, né? A gente está se referindo a regras da Trustwave, a regras da Atomic Corp, tá? Que são regras atualizadas constantemente. A Atomic Corp, para quem não conhece, poderá ser acessada nesse site aqui, atomiccorp.com, atomiccorp.com. Dentro desse site você verá uma empresa de acesso web e você vai ver o nível de acesso aqui. Uma das coisas interessantes que tem na parte web, e eu gosto de brincar, antes de responder a sua dúvida, você pode escrever, rapaz, aqui, é o seguinte: a melhor forma de você testar a performance dos servidores é fazendo testes e configurações de servidores que tenham muito acesso. E hoje, servidores que têm muito acesso são quais? Facebook, servidores do web do WhatsApp, Google e e-commerce. Beleza? Que você tem acesso. Vendo, assistindo, mas não tem acesso para configurar. Mas e aí, existe algum tipo de servidor que você pode testar suas parametrizações e configurações para ver a performance, se está funcionando? Tem. Servidores de conteúdo pornográfico. Uma das formas que eu testo e vejo se aquela parametrização e configuração está funcionando é servidor com conteúdo pornográfico. Conheço alguns dos mantenedores de servidores de conteúdo pornográfico brasileiro dos Estados Unidos e a gente troca muita figurinha. Gente, é impressionante. Você testar na prática se aquele módulo de segurança está funcionando, se aquela performance está ok, não está, é com esses caras. Por quê? Eles recebem muito acesso, mas muito acesso. Para ser mais exato, mais de 40% do acesso de internet é dedicado para esse tipo de conteúdo. Então, fez uma configuração, uma parametrização, está com uma dúvida, pinga o sysadmin do cara e testa, acessa, e pega os dados. Esquece a pornografia, só vai na parte de coleta de informações. Vocês vão ficar admirados no nível de
parametrização, no nível de configuração e performance que esses servidores têm que ter para aguentar a quantidade absurda de carga. Então, assim, eu falo, acessem e verifiquem. Eu mesmo, eu tive que pedir a liberação numa empresa que eu estava atendendo uma vez, conteúdo de a site pornográfico para testar uma parte de cache para parametrização que o cara estava fazendo no JavaScript. E o cara, o script officer falou, você tá maluco? Vai acessar conteúdo pornográfico? Eu falei, cara, essa linha de comando que o cara tá usando para JavaScript aqui, que tá resolvendo o problema dele, eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, só vou mudar o domínio para você, porque vai adiantar. Mentira, ele foi ver, funcionou. Então, é uma coisa que vocês têm que ter em mente, porque é muito acesso que os caras recebem. Vamos responder uma das primeiras perguntas que a gente teve, e depois a gente vai ver a questão aqui das regras do Atomic Linux, tá? As regras de segurança que eu estava comentando. Primeira pergunta é, e-commerce e Nginx é uma boa ou depende muito da aplicação? É uma boa sim. Se o seu e-commerce é baseado em PHP, é uma boa sim, não há problema nenhum. As restrições que a gente coloca quanto à utilização do Nginx, elas têm um correlacionamento quanto a servidores aplicacionais Java. Repetindo, se você tem um JBoss, se você tem um WebSphere, se você tem um WebLogic, não dá para você utilizar o Nginx como front-end e aproveitar toda a performance dos plugins deles, porque os plugins até hoje foram desenvolvidos para falar com Apache e com IS, tá? Ainda não com Nginx. Então, se você quer aproveitar a performance só com Apache, tá? Não dá para utilizar Nginx. Agora, se você tem um e-commerce e você quer o máximo de performance desse e-commerce para aproveitar a utilização dele, cara, utilize-o e manda bala no seu e-commerce com Nginx, ok? Alguma dúvida até aí? Não? Tranquilo? Beleza? Então tá bom. O cara do samba pornô foi entrevistado num podcast há algum tempo e a infra dele é incrível. Sim, deve ter sido, cara. Se você tivesse podcast, me manda o link para mim, por favor, que eu vou adorar ouvir, tá? Eu acho que... Deixa eu acessar aqui, ó. Samba pornô. Peço desculpas para quem aí... gente, assim, esquece pornografia. Esquece as fotos de mulher pelada, os vídeos. Pensa na infraestrutura. Porque o cara recebe muito acesso. Mais acesso até mesmo que o Cydio não salva, às vezes mais acesso até que o portal da Rede Globo, o portal do IG, o portal do R7. Então a infraestrutura por trás desse cara tem que ser assim, parruda, vários e centenas de servidores configurando e uma série de coisas. Então assim, poxa, show de bola, cara, muito obrigado pelo link. Então aprender com esse cara é muito importante. Entender como ele faz a parametrização de cluster, entender o processo de streaming dele, entender quais são os protocolos, o que ele utiliza de parametrização e configuração de SSL se ele tiver, customização de pacotes é muito importante. Eu aprendi muito com sites grandes de pornografia, mas muito mesmo. E eu conheci o cara, por acaso, no evento, o cara falou, poxa, eu dou suporte a um site tal de pornografia. Quando eu fui ver as parametrizações e configurações dele do Nginx, eu abri a boca e falei, meu Deus do céu, que é isso, cara? Quantos acessos você recebe? Ele chegou de brincadeira, deu netstat-ntlp pipegrep 80, pipegrep-i stab, espaço wc-l. Pum, veio só a quantidade de conexões estabelecidas. Gente, é uma coisa absurda. Era uma coisa absurda. Então, eu quis ficar colado nesse cara, trocar figurinha até hoje, a gente troca muita ideia, muita configuração. Aí vem, a aplicação dele envolve até caracterização usando a IA com render por placa gráfica. Não duvido nada. Ele deve ter aí uma placa de vídeo, uma Tesla dessa da vida, da NVIDIA. Nem acho que é inteligência artificial, acho que ele deve utilizar alguns algoritmos aí para resolver isso, porque falar que é inteligência artificial é meio prematuro. Do meu ponto de vista, eu peço desculpa, né? Eu acho que ele deve ter algum algoritmo e deve ficar rodando e assistir a placa de vídeo e categorizar por tag. Inteligência artificial é pedir muita coisa. Eu acho que é um algoritmo que foi desenvolvido aí, tem um cara que fica... sim, ele deve utilizar GPUs, ele deve ficar monitorando os vídeos e deve fazer a caracterização. Então, por exemplo, no Xvideos, uma vez eu aprendi isso com um cara. Se o maluco acessou um vídeo de uma MILF, ou acessou tal coisa, os próximos vídeos já vão vir numa porcentagem maior desse tipo de categoria, entendeu? Então ele tem um algoritmo que primeiro monitora, sendo bem prático, como funciona. O cara está acessando lá o site do Xvideos. Aí ele escreve MILF na busca. Ele clicou no vídeo, isso vira um peso no banco de dados para aquele usuário, para aquele cookie, tá? Quando ele abrir de novo e fazer a nova busca, já vai vir
de 10 a 25%, se eu não estou enganado, vídeos já de MILF para ele carregados. Se ele clicar em outro, na próxima vez vai vir um número maior e assim sucessivamente, entenderam? Por que ele faz isso? Porque aí ele consegue utilizar já o processo da categorização do banco de dados dele e já carregar de forma mais rápida todas as informações. Entenderam? Isso é bem bacana. Então ele fica monitorando, não é uma inteligência artificial, é um cookie. Recebeu o cookie, bota no banco de dados, fica verificando, o algoritmo vai aumentando o nível de rank, vai devolvendo e vai fazendo a análise da resposta. Então, tem um algoritmo que fica lá monitorando o cara, pá, e vai brincando com ele, e vai liberando, entendeu? E isso é bem bacana. Eu vi isso na prática, em algumas empresas que eu trabalhei, até a gente ajudou a desenvolver isso. Então, não é inteligência artificial, é um algoritmo que fica te avaliando. Está lá toda hora monitorando você. Pum, 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 pum. E é importante você ter o servidor web, porque o que acontece? Tem alguns desses algoritmos hoje que tem a capacidade de até direcionar para o servidor Nginx ou Apache que responda dedicado para esse tipo de material, entendeu? Por causa de carga, balanceamento, configuração. Isso é bem bacana, tá? A gente vai até brincar quanto a isso depois, tá discutindo. Mas eu acredito que seja isso. Eu vou escutar o podcast, quem me indicou, muito obrigado, eu agradeço de bom grado. E aí uma coisa que vocês têm que ouvir, entender assim, da prática é machine learning, que o pessoal tem falado muito, tudo mais. Cara, o bom e velho algoritmo que a gente tem utilizado. Ter a inteligência artificial do que a gente vê na televisão está muito longe ainda pelo poder de processamento, pelo poder cognitivo, vamos colocar assim, da máquina. Isso está muito longe de acontecer ainda. Tem até dúvida se aqueles computadores quânticos da D-Wave funcionam de verdade, né? A Google tem um, a NSA tem outro, porque o Edward Snowden disse que a NSA comprou e os caras têm mais um lá. Mas saber se aí funciona ou não demora bastante. E os algoritmos hoje já atuam, já atendem muito bem por causa do poder de processamento. Então, falar que a inteligência artificial já de cara é muito prematuro. Dando continuidade em nosso módulo, tá? E qualquer dúvida, por favor, vocês podem adiantar. A gente vai ver teste de carga utilizando o Apache JMeter, o CIED, o AB e o Load Impact na real, tá? Eu fiz um ponto a mais aqui, eu peço desculpas de corrigir nesse slide, depois eu corrijo os slides que foram atualizados aí para vocês, tá? Então, por exemplo, muitas das empresas que trabalham com testes web, testes de carga, gostam de utilizar o JMeter, o CIED e algumas outras soluções do Load Impact. O AB, que é o Apache Benchmark, não é muito confiável, hoje em dia não é, na verdade, confiável por uma série de desenvolvedores web. Repetindo, tem muita gente graúda, conhecida no mercado da parte de performance tuning, que não gosta de utilizar este cara, tá bom? Tem problemas de parametrização e configuração deles, tá? Dando continuidade ao nosso treinamento, serão configurados 2 servidores para a realização dos testes de carga, um servidor na Amazon e outro na DigitalOcean. Sendo bem tranquilizador para vocês, eu estou querendo utilizar tudo na Amazon. Por quê? Eu estou querendo subir máquinas com 16 processadores, 32 processadores, para a gente ver como funciona a resposta de carga neles. Então, acho que o pessoal vai gostar aí no decorrer do treinamento e executar alguns ataques de DOS em cima deles e ver como que é o processo de resposta, até utilizando o Logstalgia para fazer monitoração, tá? Depois disso, qual o melhor HTTP Server para quem trabalha com Middleware? A resposta da Apache, né? E a introdução a alguns outros HTTP Servers, como o H2O, o H2.0, o YAST e outros HTTP Servers que vêm crescendo no mercado e vêm atuando aí, brigando diretamente com o Nginx. O H2.0 aí, para quem não conhece, dizem que é mais performático web server, que o Nginx, tá? Eu estou utilizando em um ambiente web de alta performance e ele tá funcionando muito bem, viu? O desenvolvedor dele mandou muito, muito, muito bem mesmo. Então, assim, ele não tem todas as features que você tem no Nginx hoje, muito menos no Apache. Mas para uma série de necessidades assim para serem atendidas, ele vem saindo de marca maior, tá? Bem superior a eles. Bom, continuando aí, primeira aula a gente vai ter conceitos, web, alta disponibilidade, cache, web service e todas as informações pertinentes aí ao nosso web server. Beleza, vamos dar continuidade. Então vamos discutir a questão da parte da web, alta disponibilidade, cache, web service aí no decorrer do nosso treinamento. Hoje nós teremos o total aí, acredito eu, de
não sei quantos slides, estou tentando descobrir. 49 slides. Eu, particularmente, não acredito que a gente vá conseguir ver todos esses slides, mas o objetivo hoje é esse, é terminar os slides, tá? Uma coisa importante do meu treinamento é o seguinte, eu gosto de terminar os slides que eu dou. Então, por exemplo, gente, já colocando bem na real para vocês, se a gente terminar esses slides hoje, às 9h45, a gente abre para perguntas e tudo mais, e amanhã a gente já continua. Se terminar depois, o meu objetivo é terminar esses 50 slides, 49 slides, entendeu? Isso é importante, é terminar todo o treinamento de hoje, tá? Tem turma que termina mais cedo, tem turma que termina mais tarde, mas o objetivo é esse, é que vocês vejam todo o conteúdo que foi classificado para o dia de hoje. Para mim, vou ser bem sincero, uma coisa que eu coloco para todos os alunos, eu não me importo com o horário de término do curso, eu me importo se o material daquele dia que foi agendado foi todo ministrado, ponto. Mas o que vai acontecer é, deu 50 slides, 60 slides, sobrou um pouco para a próxima aula tem 40 slides, beleza, mas eu preciso dar todos aqueles slides. Dependendo se o período for curto, ótimo, o pessoal termina mais cedo e pode revisar depois. Bom, beleza. O mercado web, né? Por que tantas empresas trabalham com soluções open source como Varnish, Nginx e Apache, tá? Primeiro lugar, tem a ver com o custo do licenciamento, né? O custo de licenciamento para o Varnish, Nginx e Apache é praticamente zero, tá? Quando eu falo praticamente zero, é porque as coisas mudaram. Quando a gente fala de Varnish e Nginx, de 4 anos para cá. Como assim? Hoje, existe a versão Varnish Plus e existe a versão Nginx Plus. Tá? Se não me engano é Vanish Plus e Nginx Plus. Se eu estiver falando o nome comercial errado do Vanish, eu peço desculpas, mais à frente nós veremos as principais diferenças. Então, assim, existem novas funcionalidades exclusivas para a versão comercial, tanto do Vanish como do Nginx. Nós veremos as diferenças da versão do Nginx Commercial para o Nginx Plus neste treinamento. Não veremos para o Vanish, porque o Vanish está muito caro para a gente fazer isso, tá? Caso eu não esteja enganado, a última cotação que eu recebi do Vanish Commercial foi de $10.000, tá? Eu tenho essa proposta no meu e-mail, eu posso abrir uma hora para vocês, mas $10.000 o Vanish Commercial. Eu falei, nem ferrando. Tá? E o Apache sempre foi open source. Né? Continuando com as principais diferenças, tem extensa comunidade preparada para auxiliar em diversos tipos de problemas e também na criação de novas soluções, exemplo, Vanish Security File. Então você tem a comunidade ali sempre disposta a estar criando novas soluções, novos módulos, novas configurações e parametrizações. O pensamento fora da caixa, que gerou produtos mais rápidos e performáticos, como é o Nginx, que é uma solução assíncrona na parte de requisições HTTP, diferente do Apache, que depois veio desenvolver o Event Driven, que a gente vai discutir no nosso curso mais à frente, tá? E que tem uma performance muito maior quando a gente compara um com o outro, tá? E nem tudo são flores, né? Porque já há versões comerciais para o Vanish e para o Nginx, que é o Nginx Plus, que é uma coisa que a gente vai ver no decorrer do nosso treinamento. Então, se a gente for ver aqui, ó, boa parte do material mais bacana do Nginx disponibilizado na rede pelo próprio Nginx é para o Nginx Plus, né? E aí ele funciona aqui muito bem, é maravilhoso. No próximo treinamento nós vamos subir, na próxima aula não, na aula de Nginx nós vamos subir uma máquina na Amazon, no Marketplace da Amazon com o Nginx Plus. Por quê? Lá no Marketplace da Amazon, AWS Amazon Marketplace, é possível fazer a aquisição de um Nginx Plus. Então tá aqui, ó. Ubuntu AMI HVM, isso é importante, que é a parte de virtualização. É possível você contratar uma máquina com Nginx Plus, tá aqui, ó. Então, se eu quiser subir agora na minha versão, eu tenho 31 dias free trial. Eu tenho 31 dias de graça para utilizar a trial, esse cara. E o custo do software 0,04 centavos de dólar na Virgínia, tá? Mais 0,13 centavos, 0,013 centavos por hora do T2 Micro. Tá aqui, ó, quanto eu vou gastar por hora. Tá? Então dá para você fazer teste com o Nginx Plus. Então se você está naquela dúvida, poxa,
Eu vou utilizar Nginx ou Nginx Plus? O que é melhor? O que é mais performático? Pô, load balance, é future, preciso resolver aquilo para o meu ambiente, não preciso. Chefe, vamos comprar, não vamos comprar, vamos utilizar. Quer tirar dúvida? Sobe uma máquina virtual na Amazon, paga alguns centavos de dólar, alguns dólarzinhos, e aí você já pode fazer os testes. Voltando, os web services perante ao mercado, né? Hoje você tem aí o site da Netcraft, que traz aí da Netcraft quais são os web services mais utilizados. Então, até novembro de 2015, o web service mais utilizado era o Apache, o segundo era o Microsoft, o terceiro era o Nginx. Vamos ver como está hoje isso? Então é muito fácil. Netcraft Web Server Survey. Estou abrindo aqui, Netcraft Web Server Survey. Tem de setembro de 2015, blá, 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 agosto de 2015. Vamos abrir aqui de cara Netcraft, porque deve estar desatualizado. Aqui, vamos ver News, Performance, monitorando nossa performance, Certify, Authorities. Vamos ver fevereiro. Tá aqui, ó. Fevereiro de 2016. Web Survey. Fevereiro de 2016 foram 933.892 websites, né? E vamos ver como está a tabela de web server. Por enquanto, o Apache continua líder, vocês podem ver, tendo 32%, 32,80%, Microsoft 29,80%, cresceu 0,88%, e o Nginx está ali firme e forte com 14,72%, terceiro lugar, né? Parar para pensar que alguns anos atrás o Nginx nem brincava com isso. Agora, se você estiver falando de web developers, você vê que o Nginx ganha, né, da Microsoft, do IS, né? E ganha aí com quase o dobro da quantidade de porcentagem. O Apache ainda continua na liderança, muito mais por causa dos módulos, muito mais por causa das configurações, né? E aí tem alguns outros gráficos. É bacana ver como está o Nginx no mercado, como ele vem crescendo, como ele vem atuando aí em cima disso. Aí tem uma análise que ele faz do Nano Server, do IS, dos módulos. É legal para vocês darem depois uma analisada com calma nisso tudo e verem como que está funcionando no mercado de cloud computing e o mercado até mesmo de web service, tá? Então, continuidade aí no nosso treinamento, quando a gente vai preparar um ambiente web, né, quando a gente vai preparar máquinas para trabalharem, um dos pontos que eu sempre coloco e que para mim é deveras importante é a questão do analisar, implementar, testar, planejar. E é um ciclo contínuo, né? Muito parecido com aquela coisa que nós temos do PMBOK, né? Então você analisa, você implementa, você testa, você planeja. Isso é básico para tudo, né? E Cloud Computing te auxilia nisso, porque hoje você faz a criação e configuração de uma máquina em cloud, na nuvem, prepara essa máquina com todas as parametrizações e todas as configurações necessárias para o seu ambiente, faz um snapshot, faz um backup dessa máquina, grava esse backup, testa, se deu pau, volta a configuração e acabou o seu problema. Então, uma das coisas que eu gosto sempre de colocar é isso, é a facilidade de parametrização, de configuração, disso sem dores de cabeça. E a nuvem permite isso, tá? Bom, planejamento. Antes da gente iniciar o processo de configuração e parametrização do seu servidor web, a gente tem que fazer o planejamento e levantar quais são os requisitos, informações para o seu ambiente. Primeiro, o seu servidor ambiente suportará que tipo de conteúdo, né? Então, antes de você iniciar a instalação e a configuração de um servidor Linux, você tem que saber, esse servidor Linux é para quê? Para que ele serve? É um blog? É um site de notícias? É um e-commerce, como perguntaram? É um banco de dados? Por quê? Quando é um site de e-commerce, de notícias, um blog, você tem que se preocupar com a linguagem de programação. E diretamente com a linguagem de programação, você tem correlacionada a questão dos módulos que você vai ter do seu web server. Por exemplo, você tem um módulo que é mais indicado no Apache, no NPM para Python, que é mais, e o outro mais indicado para HTML em Perl. Isso a gente vai ver no decorrer do nosso treinamento. E um outro para Ruby. Então, dependendo da linguagem que o seu servidor web for utilizar para suportar aquela aplicação, você vai precisar ter uma parametrização, uma configuração
dedicada para isso. Quantos usuários você pretende suportar nos 6 primeiros meses? Outra pergunta importante. Quantos usuários você pretende suportar nos 6 primeiros meses? Por quê? Isso vai definir quais são as parametrizações e configurações de kernel no security.no limits.conf, configurações de memória CPU para aquela máquina, para saber quantas requisições simultâneas naquele segundo você vai ter capacidade de suportar. Quantas requisições ou aumentos esporádicos você também terá capacidade de suportar, fora os picos. Então, na prática, você vai criar um web server para aguentar uma quantidade X de alocação de CPU, memória e quantidade de requests HTTP ou HTTPS. E você tem que planejar neste mesmo servidor a capacidade dele suportar uma quantidade maior de requisições. Aí vem a Black Friday. Colocaram muito bem. Então, por exemplo, era comum quando eu parametrizava um servidor a monitorar a CPU e a memória dele durante 1, 2, 3 meses. Porque quando começasse uma campanha, quando fosse agendada uma campanha, eu ter a noção e a previsibilidade de saber se aquela quantidade de CPUs, aquela quantidade de worker, aquela quantidade de children, aquelas parametrizações para aquele servidor work threads eram suficientes ou não. Entendeu? Tá? Então, uma das coisas que vocês têm que ver é isso. Para que vai servir o meu servidor naquele momento? Para Black Friday ou não? Então, uma coisa importante que a gente vai adiantar. Um dos pontos fortes de quem trabalha com performance servidores web é a parametrização de load balance. Tá? E esse load balance é seu IP primário configurado no seu DNS. De novo, load balance. E o seu IP primário está configurado do load balance no seu DNS. Por que isso, gente? Porque quando você tem um IP primário configurado no seu load balance, você precisa aumentar a quantidade de servidores web para aguentar uma carga, você não vai precisar botar a sua mão, ralar a mão no seu DNS. Você adiciona mais um servidor lá embaixo, que pode ser replicado por Puppet e por qualquer outra forma de replicação ou linguagem para isso, pro DevOps. Uma das coisas que eu mais discuto lá no trabalho é a pronúncia para esse cara aqui, Ansible ou Ansible. A gente discute muito a linguagem, a pronúncia desse cara, mas a gente utiliza muito essa tecnologia aqui para quê? Para quando eu tenho servidores web que são iguais, estão atrás de um load balance, se acontecer um aumento de carga, você poder replicar as configurações. E isso é importante na hora que você está fazendo o planejamento da sua máquina, tá? Dando continuidade, você é avisado por grupos de hackers ou de crackers? Para quê? Para saber, além das configurações e parametrizações do seu servidor web de performance. Você é avisado por ataques hackers e crackers? Se for, você está preparado para suportar ataque de DDoS, precisa de uma solução de segurança com AF, já executou um hardware no seu servidor, você manterá o ambiente atualizado e monitorado, mitigando assim vários problemas com segurança? Antigamente, quando eu falo antigamente, uns 2 anos atrás, isso aí era dor de cabeça para todo mundo, inclusive para mim. Hoje, com o advento de tecnologias como Cloudflare, que a gente vai ver no decorrer do nosso treinamento, ou Sucuri, essa dor de cabeça diminuiu bastante. Por quê? Esses caras entram como front-end. Você configura o Sucuri como meu exemplo, tá? Como front-end do teu servidor, respondendo todas as requisições HTTP, fora cache. O que isso acarreta? Tá? Que a quantidade de memória, até mesmo CPU, que era dedicada para esse servidor antes a 4 CPUs e 16 GB de memória, cai, por exemplo, para uma vCPU. Ou para 4 GB de memória RAM. Então, o custo cai muito. Só que você paga para esse servidorzinho da Sucuri 9,90 doletas. Então, veja, planejar antes de sair executando o seu servidor web é importante para você também ter uma nítida noção de quanto de dinheiro você vai gastar naquele projeto. Já aconteceu comigo, por exemplo, eu auxiliei a criar a infraestrutura necessária para suportar aquele
explicador do Rio de Janeiro, tá? A galera tinha parametrizado, configurado uns 4 ou 5 servidores web Nginx na Amazon para suportar o explicador. Quando eu subi um sucuri de $9,90 e botei esse cara rodando, gente, a gente só deixou 2 servidores Nginx rodando com 2 vCPUs e 4 GB de memória RAM para a gente poder ter distribuição de carga e alta disponibilidade. Só por causa disso. Porque o sucuri fez todo o papel de cache e tudo mais. Então, os custos operacionais, os custos que estavam direcionados para aquele projeto caíram assim de forma absurda. E é a mesma coisa que vocês precisam ver, vocês precisam entender. Cabe fazer a parametrização, a configuração do Vanish com as regras de segurança, e aí instalar um Nginx com Mode Security, baixar as regras lá do pessoal da Trustwave, o pessoal da Comodo, ou se não o pessoal da Atomic Corp, e ter todo esse trabalho de DevOps, ou se não, contratar um serviço que faça isso. É algo a ser discutido. A aula de hoje é uma introdução ao que vai ser ministrado, o que vai ser discutido, tá? No decorrer do nosso treinamento. E hoje é isso. Eu reservo o primeiro dia de aula, as 2 primeiras aulas de aula, para ambientação, para entender como vai ser o treinamento nessa discussão do básico do entendimento, para que depois, quando a gente for botar a mão na massa e ver parametrização e configuração, isso já seja mostrando onde vai a configuração na DigitalOcean, onde vai a configuração na Amazon, como faz a parametrização e configuração, porque toda a parte teórica vocês viram de um curso de 24 horas nas 2 primeiras horas. Tá? Então, hoje é um primeiro dia monótono, porque depois a gente vai para o prático, para a mão na massa, ok? Analisar. Analisar é que tal instalar tudo, primeiramente, no seu próprio notebook? Que tal você fazer a parametrização e configuração daquilo que você pensa, imagina em fazer em produção no seu notebook? Que hoje isso é possível. Por que hoje isso é possível, gente? Hoje a gente tem VMware, hoje a gente tem Parallels, hoje a gente tem o que eu falei ainda há pouco, antes de ter um intervalo da Oracle, que eu esqueci o nome agora. Oracle Fusion, acho que é Oracle Fusion, né? O VirtualBox. Hoje você tem um Bitnami, não sei se vocês conhecem o Bitnami, que é uma solução de virtualização bem interessante. Hoje você tem o VibraGrant, hoje você tem o Docker, uma das coisas que a gente vai discutir aqui é a utilização de Docker. Hoje você tem o DigitalOcean, hoje você tem uma série de outras soluções que você pode chegar e utilizar como base para configurar aquela sua máquina virtual e para colocar em prática os testes. Então isso é muito importante no dia a dia de vocês, é terem a possibilidade de criar ambientes virtuais. E a partir desses ambientes virtuais, realizar uma série de testes para você saber se aquilo que você está parametrizando, aquilo que está configurando, vai funcionar no ambiente produtivo e se nesse mesmo ambiente produtivo, ele vai ter aquela performance alcançada desejada, tá? Quando você fala de analisar, você fala de cache, é um dos principais pontos que você tem que ter na sua cabeça, que você tem que pôr nas suas ideias. Por quê? Porque trabalhar com cache é tão importante hoje em dia pelo simples fato que você reduz o tempo de carregamento de uma página no portal. Você melhora a sensação de navegação do usuário. Você diminui a quantidade de recursos computacionais utilizados, tais como memória, processador, para suportar um site portal. Você previne sobrecargas, tempo de outage e até mesmo ataques como DDoS, DOS, Layer 7. Fora isso, a facilidade na escalabilidade do seu projeto web. Então, hoje o cache é um dos pontos mais importantes, se não for mais importante, na questão de parametrização do seu ambiente web, para que os recursos computacionais que antes seriam alocados sejam reduzidos ao máximo. Então, por exemplo, em vez de eu ter 8 máquinas rodando em produção para aguentar aquela grande quantidade de requisições, eu posso ter 1 ou 2 para ter alta disponibilidade. E eu conheço muitos sites parrudos de imagem hoje que fazem isso. Eles têm como front-end um Sucuri e um Cloudflare, que é o quê? Que é o servidor de cache deste conteúdo web, deste site, e além de funcionar com a questão de segurança, e atrás o cara só tem 2 máquinas configuradas, parametrizadas. Beleza? Então o cache auxilia muito. No nosso curso a gente vai ver o funcionamento do Vanish, como você faz para utilizá-lo, como que ele funciona, como que é a parte de carregamento. E já adiantando isso, a gente já começa a falar da parte teórica do Vanish. O que é o Vanish? O Vanish nada mais é que uma solução de cache que recebe uma requisição HTTP,
faz essa requisição HTTP só web server, volta essa requisição, tá? Só de objetos estáticos, tá? Ok? Armazena na memória dele e depois volta para o web server, volta para o web browser. Se aquele objeto for consultado novamente, ele não vai até o HTTP server consultar esse objeto, ele vai até a memória RAM e já vai liberar esse objeto, ok? Atualmente, o Vanish, que é um servidor de cache, ele está na versão 4.1, que inclui uma série de funcionalidades importantes. E foi a partir de 2015 que ele foi liberado para o mercado, tá? Nas configurações e parametrizações do nosso default.vcl, que a gente vai entender o que é isso, como configura e como coloca no ar, vocês verão que a gente vai utilizar 4.0 na configuração dele, tá? Por que isso? Porque hoje as regras estáveis e as funcionalidades mais importantes para o Vanish estão sendo utilizadas nessa versão 4.0, não tendo a necessidade de utilizar a versão 4.1, ok? Mas veremos sim alguns pontos importantes e as principais diferenças de uma versão com a outra, incluindo a versão 3.0. O Vanish, então, é uma solução de cache open source hoje que é mais utilizada no mercado, tá? Mais algumas funções que o Vanish possui. Ele funciona como Web Application File também, fazendo a parametrização do VCF, que é Vanish Security File. Ele consegue deter ataque DDoS, ele funciona como load balancer, ele funciona como integration point, ele funciona como single sign-on gateway, authentication and authorization policy mechanism, quick fix for unstable backends and HTTP router. Então, o Vanish, a versão open source principalmente, ele traz uma série de funcionalidades bem importantes e bem práticas. E a principal delas, de todas, é que ele é um servidor de cache de conteúdo estático. Primeira pergunta que eu vou dar para vocês. Qual é a diferença de conteúdo estático para conteúdo dinâmico? Quando a gente está falando de web server. Tempo. Qual é a diferença de conteúdo estático para conteúdo dinâmico? O conteúdo estático é aquele conteúdo que não vai ter grandes alterações. É o conteúdo que fica estático. Por exemplo, uma imagem, um texto, um código JSS, JavaScript, na verdade é CSS. Isso é conteúdo estático. Conteúdo dinâmico é quando eu preciso de uma parte externa dinâmica para consultar. Preciso de um banco de dados, preciso consultar alguma coisa fora. Então, é isso sim. E aí, esse conteúdo estático, como é um conteúdo estático que não vai ser alterado constantemente, vai ser pouco alterado, ele não depende de nenhuma base dinâmica, não precisa de nenhum cara externo para ser atualizado, com dados dinâmicos que podem ser coletados a qualquer momento. Então, ele pode ser armazenado em cache, seja no Vanish ou seja no Nginx. E isso que o meu amigo aqui está dizendo de ser basicamente front-end é isso mesmo. E uma das coisas importantes que a gente tem que entender é que quando a gente tem servidores HTTP 1.1, o processo de criação da árvore, da consulta das árvores, a gente vai ver isso no nosso próximo treinamento de diretórios, é importante. Então, uma das coisas que a gente vai ver é assim, na prática, posso criar links dinâmicos ou links hard links, links físicos no meu servidor Linux para responder conteúdo estático. Isso não vai causar certa lentidão na minha máquina? Posso chegar e configurar uma árvore, várias árvores de diretório para o conteúdo estático? Esse é um ponto que a gente vai discutir na nossa próxima aula devido à RFC do próprio HTTP e das consultas, o HTTP 1.1, 1.0 e das consultas para HTTP 2.0, que é importante, porque a RFC diz que cada consulta no sufixo DNS, ele traz dois objetos, quando eu faço HTTP 1.0 1.1, né? Então, se eu tenho www.corujitei.com.br, eu estou fazendo ali, estabelecendo pela RFC duas requisições. É claro que quando a gente fala do Chrome, eu aumento para 6 requisições. E a gente vai ver isso na prática. Então, quer dizer que um web server são 6 requisições estabelecidas, são 6 conexões estabelecidas ou não? São requisições. E no HTTP 2.0 é uma conexão estabelecida com milhares de requisições simultâneas? É algo que a gente vai ver, porque isso influencia muito esse conhecimento mais aprofundado, vai influenciar como que o seu conjunto de diretórios e subdiretórios
eles serão criados no seu web server. Entenderam essa parte? Não é só chegar, instalar o Apache, configurar o Apache, apontar lá para o document root e tá tudo certo. Não, você tem que entender como serão feitas chamadas HTTP para aquele cara, você tem que entender como serão feitos todos os pedidos e requisições para aquele cara, para que você não tenha dores de cabeça e perda de performance, ok? Ótimo. Continuando no slide número 16, a gente vai ver agora as principais diferenças e configurações, parametrizações e features do Vanish Plus, que eu comentei com vocês anteriormente, que era esse nome, acertei. Para o Vanish sozinho. Então veja, o Vanish Caches, que é o nome que eles dão lá pela empresa que cuida do Vanish, ele possui as features listadas no lado esquerdo e que veremos no detalhe no decorrer do nosso treinamento. E no lado direito, eu tenho um conjunto de features, para ser mais exato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que não são disponibilizadas no Vanish Plus, incluindo o suporte a SSL e TLS, que agora é só a TLS que o povo está utilizando. Então veja, desde 2015 que existe no Vanish o suporte para SSL e TLS. Só que esse suporte só é fornecido para os usuários ou para os clientes que adquiriram o Vanish Plus, ok? O HAProxy a gente vai ver no nosso treinamento também. O HAProxy ele pode servir como um balanceador de carga e um terminador de conexão SSL como é determinado no mercado, tá? O HAProxy ele funciona muito bem como um load balance, um terminador de requisições para SSL, tá? Hoje, mesmo o Vanish suportando SSL e TLS, eu conheço pouquíssimas empresas que fazem uso desse cara. Eu só conheço gente que utiliza o Vanish para responder requisições HTTP como cache. Colocam como front-end o HProxy para cuidar de toda a parte HTTPS utilizando o TLS, tá? E a gente vai ver no decorrer do nosso treinamento. É até fácil de fazer, ter uma terminação no HProxy na frente para fazer isso. Hoje tem até o HTTP2, tem um plugin que é NHTTP2 que faz essa parte de terminação, mas dá tanto trabalho de configurar para o Vanish Cache que eu até desaconselho. Mas a gente vai ver no decorrer do nosso treinamento essas features, essas ferramentas, essas funcionalidades, tá? Mas respondendo de forma direta a pergunta, o HProxy ele funciona muito como proxy, tá? Recebendo todas as requisições, até como anti-DDoS, de ataques da DDoS, seja ataques da DDoS Layer 7, Layer 4 e Layer 3, tá? Seguindo o modelo de camada OSI, tá? E a parte de load balance. E funcionando também como um terminador TLS, cuidando da parte de certificação digital SSL, tá? Quem cuida do conteúdo estático é o Vanish, cuidando de toda a parte cache, e conteúdo dinâmico pode ser o Nginx ou outras soluções externas, ok? Continuando o nosso treinamento no slide 17, nós vamos ver assim o que mudou da versão 3.0 para a versão 4.0. Então, você tem a criação das threads por requisições, né? Então, você tem um cliente, o cliente faz a requisição do Vanish da thread e vai para o web service. Na versão 4, isso mudou. Você tem um cliente, o Vanish 4, você faz a thread do cliente, a requisição thread do cliente. E aí você tem a back-end client, web server. Então, na versão 3.0, quem fez esse slide tudo bonitinho assim fui eu, você tem o quê? Você tem o cliente faz a requisição à thread e a thread faz a requisição direto ao web service. Na versão 4.0, eu tenho a thread client que faz a requisição na outra thread, que faz a requisição no web service. Por que existe isso? Por causa disso aqui, ó. O Vanish 3, ele fazia esse tipo de requisição, ó. Ele criava uma thread, fazia a requisição HTTP stream. Peraí, vou botar aqui a animação que é melhor. Vocês estão vendo a animação? Acho que vocês vão ver agora a animação. Estão vendo a animação? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, a requisição HTTP sendo feita por Vanish Thread. Ele faz para o Web Service. O Web Service responde para a thread, que responde para o cliente.
E aí, se o cliente faz uma nova requisição, a thread fica aguardando para fazer essa requisição. Tá vendo? Ó, respondeu, mas chegou antes a thread. Ó, aí volta a requisição. Então, de novo, olha, eu fiz a requisição. Antes de responder aquela requisição, o cliente fez a consulta da outra requisição, fica a thread wait. Depois que ele responde. Então, eu tinha um certo delay para responder isso. Estão entendendo? Então, imagina de novo, ó, o cliente fez a requisição. Na hora que ele fez aquela requisição e recebeu a resposta, o cliente fez uma requisição para uma outra thread. E aí fica a thread wait. Então, você tem um certo delay. Aí depois é tudo respondido. O que mudou na versão 4.0? O cliente faz a requisição para o client thread, faz a requisição para o thread wait, ele manda a resposta já para o cara e manda o outro. Quando o cliente vier com essa mesma requisição, ele responde. Opa, desculpa. Ele responde já pela thread do cliente. Estão entendendo? Então, de novo, olha a diferença. Ó. Aqui eu tenho uma única thread respondendo tudo nesse caso, do lado, que é a thread que fez a consulta. No caso aqui não, eu tenho mais duas threads, uma thread que falava com o servidor, uma thread que eu falava com o cliente. Quando responde isso, veio outra thread, a thread client, ela já respondeu, ela não precisa ir até o servidor, ela não precisa guardar mais aquela requisição. Isso você tem um ganho de performance absurdo na versão 4.0 do Vanis, tá? Então, quando vier outra requisição para aquele mesmo objeto, para aquele mesmo tipo de produto, ele não vai até o web server, tá? Ele não vai, a thread do próprio Vanish não vai bater no web server, ele já vai responder de forma automática, ok? E aí você tem mais quais diferenças, né? O que mudou na versão 3.0? Principalmente as funcionalidades e variáveis. Então, uma das coisas que eu coloco sempre para quem está trabalhando já com Vanish é o seguinte: se você tem a versão 3.0 e você quer migrar para a versão 4.0, não dá para você copiar o default.vcl e jogar na 4.0 não. Não vai funcionar. Repetindo, a versão 3.0 não é compatível com a 4.0 e vice-versa, tá? Você precisa fazer uma série de configurações e parametrizações que funcionem. E aqui eu tenho a listagem das funcionalidades e suas variáveis que mudaram. Então veja, na versão 4.0 eu tenho o VCL Fetch e agora eu tenho o VCL Backend e o Response na 4.0. 3.0 tem uma coisa, 4.0 eu tenho outra, né? Então, essa parte é importante. Quando a gente for ver na prática o Varnish, vocês verão a parte de funcionamento dele. Show de bola. Dando continuidade, você tem as diferenças de versão. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você está lá, o teu cliente está rodando o Vanish. Primeira pergunta que você vai fazer é Vanish 3.0 ou 4.0? Pô, mas ele se porta pra caramba, velho. Porque a 3.0 tem uma série de funcionalidades que não foram migradas para a versão 4.0. E mudou sintaxe. Tá? A sintaxe da 3.0 mudou muito para 4.0. Mas aí vem a coisa boa. O pessoal acabou desenvolvendo uma solução que faz o quê? Que faz a migração da versão 3.0 do Vanish para 4.0. Se chama Vanish 324. De novo, Vanish 324. Então, há um script que auxilia nesse processo e ele se chama Vanish 324. Seu download poderá ser realizado a partir desse carinha aqui. Ó. Como utilizar? Vanish 324, "-o, filename v4, filename. diff "-u, filename, vanish v.4. Então, ó, se você deseja fazer migração da 3.0 para 4.0, ele faz a migração. Estão vendo? Ele é muito bacana. Tá? Muito bacana mesmo. Se você quer fazer a migração para a versão 4.1, ele também funciona. Tá aí esse carinha. Ó. Aí como que funciona fazer o download na sua máquina? Tá? Bem simples. Vou aqui, ó. Pega esse link aqui. Git clone. Já fiz. Vanish 3. Beleza. Via readme, vamos entender aqui, ó.
Vanish menos O V4, que é a origem, que é o destino, Vanish file. Ó, tá vendo aqui? Ó? Se incluir a Vanish 4.1 é a mesma coisa. Estão vendo? É bem simples, né? É bem simples mesmo. Bom, isso é legal, porque se você pega as regras do 3.0 e precisa migrar, você pode utilizar. O que a gente vai fazer na próxima aula, no próximo teremos um curso de Vanish, testar isso na prática. Pegar as regras do Vanish 3.0 na prática e movê-las para 4.0. É possível de ser feito na prática isso? É possível de ser feito. A gente vai ver? A gente vai ver. A gente vai pegar as regras de um blog que eu tenho, que vocês devem ter ouvido falar, que é o Coro de TI, e faremos a migração das regras dele de um para o outro. Beleza? E aí ver como funciona isso, entender se esse carinha de fato funciona, se esse carinha de fato te atende, se é um cara simples de ser utilizado. Alguma dúvida até aí? Não? Acredito eu. Outra funcionalidade interessante que o Vanish Plus, ele possui aí o Vanish Plus a partir de console administrativa, que você faz aí a monitoração dele, faz o acompanhamento dele, faz todo o passo a passo de ver como que ele está funcionando na prática. Acontece que desde 2015 a Vanish liberou a consulta da API dela. E com isso, alguns desenvolvedores independentes e algumas comunidades tiveram a ideia de desenvolver algumas consoles web e utilizar essas consoles para serem integradas juntos com o Vanish de forma gratuita e com isso coletar dados. Então hoje existem algumas consoles que fazem isso e a gente vai ver no nosso treinamento. Quer dizer o quê? Poxa, Gustavo, dá para eu ter uma console de administração do Vanish, ao invés de utilizar o Vanish Hits e poder visualizar tudo que está rodando nele, não precisar pagar nada? Sim, e de graça. Dá para instalar isso na minha máquina? Sim, dá para instalar na sua máquina. E de graça. Putz, como que eu faço? A gente vai ver no nosso treinamento. Logo que a gente estiver realizando as configurações e parametrizações do nosso Vanish, um dos tópicos que nós veremos será como configurar a parte de monitoração do Vanish. Legal. E o que eu preciso fazer? Passo a passo a gente vai ver uma console sendo instalada e configurada. Quando a gente tem ainda o Vanish Plus, a gente tem a parte de administração da console, dos grupos e todas as informações importantes sobre o ambiente, tá? E até a release. Então, é interessante pagar o Vanish Plus? Acho que essa é a pergunta mais importante do dia agora. A resposta depende do que você vai fazer. Hoje, muitas das funcionalidades do Vanish Plus são mais direcionadas para ambientes grandes, para grandes ambientes que eu vou precisar ter uma grande quantidade de requisições, uma grande quantidade de máquinas, e que justifique o alto investimento desse cara. Caso contrário, meus amigos, não vale a pena a dor de cabeça, não vale a pena o gasto exorbitante que vocês terão para ter um carinha desse tão grande, tão alto, tá? Então é muito caro o Vanish Plus, tá? É muito caro e só vale apenas se vocês tiverem assim uma grande quantidade de máquinas, uma grande quantidade de ambientes para serem suportados. Senão, vocês terão problemas de grana, tá? Dando continuidade ainda nas features do Vanish Plus, você tem capacidade de criar custom statistics, estatísticas customizadas, e centralizar essas estatísticas customizadas em um único ponto, tá? Então são algumas das principais features que ele possui essa versão paga. Fora isso, você tem a API, que você libera reduce queries, as queries de utilização over HTTP, tá? É necessária a instalação de alguns pacotes do Linux para que sejam coletadas as estatísticas do próprio Vanish, e vocês poderão ver isso nesse PDF aqui. Por que eu coloquei esse PDF? Porque eu já tive a necessidade de, numa empresa que eu trabalhava, fazer a configuração do Vanish API, porque a empresa tinha comprado o Vanish Plus, e aí tem todo um passo a passo da própria Vanish. Se vocês tiverem curiosidade e darem uma olhada, peraí, não, aqui não.
Se vocês tiverem curiosidades em darem uma olhada, existe esse carinha aqui que faz isso, tá? Tem esse carinha que explica todo o processo de parametrização. Bom, dando continuidade, a parte do Varnish Plus de funcionalidades mais importantes comparada ao Varnish simplesmente Community, o Varnish Cache, está também na relação da monitoração, na console gráfica que ele fornece, diferente do que você tem no Varnish Plus, que é tudo manual, tá? No Varnish Cache que é tudo manual. O Plus tem uma console gráfica para fazer monitoração. Fora isso, o Varnish Plus, que é a versão paga do próprio Varnish, fornece uma alta disponibilidade, quer dizer o quê? Você tem um cliente fazendo uma requisição HTTP ao Varnish 1, e aí você tem 2 módulos apartados se comunicando e garantido até a replicação dos objetos de um lado para o outro. Porque se um dos Varnish, o Varnish 1 morrer, o outro está replicado em real time, tá? É parecido com o Slave Master. Você tem um escravo e tem um mestre, e aí sempre fica fazendo a requisição para o mestre, mas se o mestre cair, o escravo consegue responder sem dores de cabeça. Isso é uma funcionalidade que deve ser paga para que você tenha ela disponibilizada no seu ambiente. Dando continuidade aí no nosso treinamento, você tem a questão do suporte SSL TLS. Né? Hoje, amplamente utilizado o TLS. Né? Muitas vulnerabilidades foram descobertas nos últimos meses, acredito eu, nos últimos 12 meses, uma até pouco tempo atrás, então praticamente utilizar SSL no seu ambiente está fora de cogitação. E o Varnish, desde 2015, na versão 4.0, vem com a capacidade de também atender a requisições oriundas de HTTPS. É comumente utilizado? Essa é a pergunta. A resposta é não. Muitas empresas adotaram a boa prática, ao meu ver, de utilizar o hproxy como front-end, como um terminador SSL, atrás o Varnish só como cache, cuidando de todo o conteúdo web. Tá? Estático, conteúdo estático. Eu não tive o prazer ainda de botar as mãos ou configurar um Varnish Plus com suporte a TLS ou HTTPS. Repetindo, o Varnish Plus, a versão paga do Varnish, possui sim suporte a TLS e SSL. O Varnish Cache em si, não. Então, se você tem um ambiente com Varnish Cache, como vai ser utilizado no nosso treinamento, e precisa utilizar com certificado digital TLS, não vai funcionar. Você vai ter que ter um terminador como front-end, um hproxy, um nginx que seja, para que o seu ambiente possa funcionar com HTTPS. Dúvidas? Não, né? Dando continuidade que a gente tem aí até o slide número 49 hoje para terminar. O cache do Varnish é tão diferenciado porque a diferença do Squid para o Varnish é essa aqui. Eu não tenho uma camada de cache em cima. Eu tenho um Varnish, a parte do sistema operacional, a parte de RAM e a parte de disco. Então, de cara, ele é bem mais performático do que um Squid, por exemplo. Antigamente, todo mundo utilizava cache e o Squid. Eu acho que muitos de vocês devem lembrar isso, devem se recordar disso, né? Cache e o Squid, cache e o Squid. Quando veio o Varnish, ele introduziu uma forma nova de trabalhar com a questão de cache. Ele introduziu uma forma nova de ter todo esse suporte de cache para front-end. E aí, quando veio o Nginx, ele mudou um pouco isso também. Por quê? Uma das coisas que vamos ver no decorrer, que veremos no decorrer do nosso treinamento, é que há casos sim que o Nginx consegue ser mais performático, mais rápido que o próprio Varnish. E com isso eliminando a necessidade de ter o Varnish como front-end. Tá? Então isso é bem interessante. Só que aí o que acontece? Quando você trabalha com aquela questão de segurança, de você ter várias camadas, um ambiente grande, com alta disponibilidade, que você não vai ter single point of failure, ter o Nginx ainda responsável por toda a questão de suporte de web server, conteúdo estático, conteúdo dinâmico e cache e segurança, você está meio que sobrecarregando esse cara. Pode ser que você tenha recursos computacionais suficientes para isso, mas não é muito bem visto no mercado. Então, uma das coisas que a gente vai ver na prática já no decorrer do nosso treinamento é assim: que horas que eu posso ter o Varnish apartado do meu Nginx e que horas que eu posso ter o meu Nginx cuidando também de conteúdo estático? O que vale a pena fazer? E um dos pontos que eu sempre coloco é dependendo de como foi criado o seu hardware para dar esse suporte. Por quê? Se eu tenho um hardware com HD SSD, ou melhor, com
com disco SSD, a minha performance vai ser muitas vezes melhor. Até, por exemplo, é uma das coisas que eu estava discutindo num projeto anterior, que eu estava trabalhando na DocSign, é que eu tinha máquina que estava swapando. O pessoal falava, pô, mas não pode swapar. Meu amigo, a máquina está swapando, mas eu não tenho um disco HD. Eu tenho uma placa Fusion da SanDisk hoje, que ela tem 960 GB de leitura com 960 GB de gravação. Eu não tenho 70 megas de leitura de gravação, eu tenho 960 GB de leitura de gravação. Ou melhor, desculpa, 1.2 GB de leitura de gravação. Falei besteira, isso é o porte de 960, desculpa. A gente trabalhava com esse tipo de placa aqui, ó. SanDisk Fusion I/O. A SanDisk comprou a Fusion I/O. Então é giga de leitura, não é, vou mostrar para vocês. Não é essas plaquetinhas taça aqui, ó. Isso aqui era um máximo que a gente tinha. Isso era uma maravilha. Vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Capacidade de 5.2 GB, capacidade de leitura 2.7 GB por segundo, capacidade de gravação de 2.1 GB por segundo. Aí você falava, não, minha máquina tá swapando. Tá, e daí que tua máquina tá swapando, meu amigo? Você tá lendo em 2.7 GB e gravando 2.1 GB por segundo. Você não vai ter grandes problemas. Não, mas eu vou ter perda de performance. De novo, você tem uma máquina que tem um HDzinho que está lendo um SSD, que é uma placa que lê e grava em mais de 2 GB por segundo. O seu HDzinho normal SSD, vamos lá. O seu HD SSD vai dar, igual o meu dá, 400 mega, 500 megas, esse cara dá em giga. Então, ambiente de alta performance, quando a gente for trabalhar com a questão web, se eu tiver uma plaquinha dessa ou tiver SSD, pode ser que swapar não seja grandes problemas. Não seja um grande problema. Então, um dos pontos que a gente coloca, eu vi isso na prática, configurando e botando a minha mão na prática, configurando esse tipo de hardware. E, gente, o resultado de performance é absurdo. É uma das coisas mais fantásticas que vocês podem ter em mente na vida de vocês quando vocês estão trabalhando com servidores Linux. E no caso do nosso ambiente, a gente vai ver isso. A gente vai ver máquinas tendo a área de caixa sendo montadas, os diretórios e as pontes de montagem sendo montadas em memória RAM, utilizando o HD SSD, isso tanto na DigitalOcean como na Amazon, para ver como que é o processo de gravação e leitura, tá? Empresas de sucesso que utilizam o Vanish hoje, nós temos alguns cases interessantes no Brasil, como a Globo.com, a R7, o Walmart e tantos outros portais. Para vocês terem ideia, o portal da R7, logo quando foi lançado, que é o portal da Rede Record, recebia muito ataque de DDoS de ódio devido à questão religiosa. E a galera responsável tinha criado 2 camadas de Vanish, né? E tinha configurado isso do DNS lá direto da Amazon. Então, se recebesse um ataque, ele era direcionado primeiro para os servidores de Vanish em cima, a gente vai ver isso, como que pode fazer essa configuração, e os acessos normais iam para outros servidores de Vanish. Era bem interessante, eles direcionavam os ataques, eles tinham 2 camadas de Vanish e faziam esse direcionamento, esse redirecionamento de tráfego. É muito interessante. É possível fazer? É possível fazer, dá trabalho, mas é possível fazer. No meu caso, por exemplo, eu já tive ambientes que eu reduzi de 16 servidores para 4 servidores, tá? Então, reduzindo para 2 servidores de Vanish e 2 servidores de Nginx, rodando opcode 5.4 PHP mais PHP 5 FPM, tá? E você tem a possibilidade de trabalhar em ambientes diferenciados de IaaS, que é Infrastructure as a Service. Ok? Beleza até aí? Gente, alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram colocar, alguma coisa? Ok? Então vamos dar continuidade. A gente já está quase acabando os slides de hoje, ó. A aula de hoje para amanhã já colocar a mão na massa. Esse slide aqui, um dos slides que eu mais gosto de demonstrar, que é a questão das funcionalidades do Vanish que ele possui, né? É uma das coisas que eu mais gosto de utilizar e eu tenho praticamente impresso ele na minha mesa, porque na hora que eu vou criar uma regra, na hora que eu vou fazer as configurações de Vanish, eu sempre dou uma lida nesse cara e tento entender e tento trabalhar com esse fluxo de chamadas, tá? No lado direito você tem todo o processo e fluxograma que era utilizado
na questão do Vanish 3.0, tá? E no lado esquerdo tem o Vanish já trabalhando com a versão 4.0, que mudou bastante o processo de nomenclatura deles. Esse é o fluxograma utilizado para fazer consulta de objetos e utilização do Vanish. É praticamente nisso que você programa. Tem um amigo meu que pergunta assim, sabe programar em Vanish? E fala, hein? Eu falei, não, você sabe entender as regras do Vanish e colocar funcional? Eu falei, mais ou menos, entender tudo não dá, né, meu amigo? Tem que estudar bastante, mas eu sei porque eu tenho algumas colinhas aí junto no meu ambiente. Então é algo importante vocês terem em mente na hora que vocês forem brincar e trabalhar no dia a dia. Acompanhando um servidor Vanish em produção. Isso a gente vai fazer no início já da nossa próxima aula, tá? Porque a gente já vai ver toda essa questão de conceitos de TCP/IP, conceitos de pilha, configurações de Linux, servidores, e vendo o Vanish em produção e vendo como que ele se comporta recebendo um ataque de DDoS ou um ataque AB. A gente vai ter aí um Vanish rodando numa DigitalOcean, numa máquina virtual, e um Vanish rodando na Amazon, e veremos aí como será o comportamento dele já na próxima aula, tá? Fechando, a gente tem agora, fechando os últimos slides, uma explicação básica sobre o Nginx, que é um dos mais rápidos web services do mercado. Ele hoje está perdendo para o H2.0, H2O, como alguns chamam, que foi mencionado no início dessa nossa aula, e nós teremos a oportunidade de colocarmos a nossa mão na prática, a mão na massa nesse novo web service aí no decorrer do nosso treinamento, tá? Por que o Nginx ele é superior que o Apache? Essa explicação para mim da Chris Lee é a melhor de todas, né? O Apache é como o Microsoft hoje, ele possui milhões de opções, mas a gente só precisa de 6, e o Nginx só tem essas opções. Por isso que ele é 50 vezes mais rápido. Então, na verdade, o Nginx, primeiro, ele é assíncrono, ele não é síncrono como o Apache. Agora você tem o Event Driver, que faz o Apache se tornar assíncrono. Você tem a parte de reaproveitamento das threads do Nginx. Então, na prática, quando você dá um PS espaço menos EAFL maiúsculo, a gente vai ver isso na prática. PS espaço menos EAFL maiúsculo, pipe grep menos I HTTPD, pipe WC espaço menos L, você verá uma grande quantidade de threads do Apache. Se você subir o Apache com 4 servers mais 2.000 children, você vai ver ali 2.000 children no mínimo, que é o mínimo que você pode ter colocado. No Nginx não, você vai ver 6 threads, 8 threads, ele vai aumentando de acordo com a necessidade, depois vai fechando. Então, assim, a quantidade de recursos computacionais, principalmente no que se tange memória e CPU, é muito mais performático para o Nginx que para o Apache. Porém, nem tudo são flores. Então, assim, o Nginx tem menos funções, menos recursos, uma forma diferente de lidar com requisições HTTP e HTTPS, entregando assim mais performance. Mas ele não funciona para tudo. Então, por exemplo, se vocês imaginam utilizar um Nginx como front-end para um servidor de middleware, seja WebLogic, WebSphere ou JBoss, esqueçam. Não funciona muito bem, principalmente quando você tem que configurar algumas features a mais para fazer a parte de controle de reopen, reutilização de conexão TCP, parametrização e configuração do path train para o WebLogic, não dá certo no Nginx ainda, porque ele não tem compatibilidade. Agora, no Apache, vocês não têm dor de cabeça nenhuma quanto a essa utilização, tá? Seguindo a linha, a gente já tinha comentado que o Nginx hoje está em terceiro lugar quanto à quantidade de web services sendo utilizados em todo o planeta. Isso é informação vinda da Netcraft, vocês poderão verificar essa informação da Netcraft agora, de fevereiro de 2016. E como ele funciona? Primeiro, ele é assíncrono. Ele tem um processo de Event Drive, que ele recebe a requisição, um work responde a essa requisição e depois já devolve para ele, sendo multiplexado, tá? Que é o Key Event with Post Select, quando ele está trabalhando. Então, assim, dá para você multiplexar o carinha, que é o Nginx, dá para você não multiplexar, dá para você fazer uma série de configurações e parametrizações no seu Nginx para responder da forma mais fácil e rápida possível, tá? Isso a gente vai ver no decorrer do nosso treinamento, como configura cada um deles. Fazendo uma comparação rápida aí do Nginx, assim, já para a gente iniciar na linha de término do nosso treinamento de hoje, tá? Ele é praticamente 2 vezes mais rápido se comparado com o Apache, mesmo 2.4, e 4 vezes mais rápido se comparado com o IS-7.
Ele possui menos módulos, é claro. O Nginx, como a gente falou anteriormente, ele tem as 6 principais funções se for comparado com o Word, mas altamente performáticos e fáceis de ser utilizados. Porém, uma das principais diferenças que você tem entre o Nginx e o Apache é que cada módulo novo do Nginx que você for precisar instalar, você vai ter que compilar o Nginx novamente ou fazer a reinstalação dele quando você utiliza um apt-get da vida. Tá? Então, repetindo. No Apache, dá para você instalar um novo módulo na grande maioria dos casos, sem você necessitar reinstalar o Apache ou recompilá-lo. No Nginx, não. No Nginx você tem que recompilar com o módulo. Tá? Já o Office Web Application Firewall para o próprio Nginx, tá? O Mode Security NAXSI, que é o NAXSI é principalmente para Cross-Site Script e SQL Injection, e tem algumas falhas de segurança, em meu ponto de vista, que não tornam ele um off como o Mode Security. A possibilidade de você migrar as regras do HTTP Access para ele. Quem gosta aí de utilizar HTTP Access do Apache gosta de mudar as regras do rewrite para eles, mas uma informação, o HTTP Access já é lento para dedéu. Porque é tipo um Firewall, você tem que ler regra por regra, para depois liberar o acesso, isso você perde alguns segundos ou milésimos de segundo o Nginx resolver esse problema. Utiliza menos recursos computacionais e performa bem melhor quando integrado com serviços de cache, como a PHP APC, PHP FPM. Desde a versão do PHP 5.5, se eu não estou enganado, 5.6, você não tem mais o PHP APC, você já utiliza o opcode. Né? Então é uma das coisas que a gente vai ver no decorrer do nosso treinamento. Esse aqui é um benchmark que eu gosto muito de comparar, que é a consulta de objetos com diversos tamanhos, 21 kilobytes, 2 bytes, PHP e o jQuery com 92 kilobytes, a quantidade de requisições por segundo. Vocês podem ver que o Nginx ele sempre está respondendo uma quantidade maior de requisições por segundo, tirando o PHP, o HTTP Server, quando ele está configurado na parte de pre-fork, que é para o PHP, já dando uma cola aí a dica para vocês. Ele é bem melhor na quantidade de requisições por segundo para funcionar que o Nginx. Agora, se você configura um PHP 5 FPM, a coisa muda de figura, que é o PHP 5 FPM que acaba respondendo as requisições. Então, é algo que a gente vai discutir de performance. Há sim a possibilidade de ter um Nginx respondendo de uma forma mais autônoma, ou melhor, desculpa, mais independente com o PHP FPM, requisições PHP assim, tá? E existem parametrizações e configurações que nós veremos. O slide número 46 aí é uma diferenciação de parametrizações versus requisições versus configuração de hardware. Então, se eu tenho um tráfego muito elevado, qual hardware é configurado mais adequado para e as configurações para ele? Isso foi tirado do material do próprio livro do Mastering Nginx, a versão 1 e a versão 2. É algo um tanto que discutível, e a gente vai ver isso na prática. A gente vai subir uma máquina na Amazon, subiremos uma máquina na DigitalOcean, vamos comparar uma máquina com 8 cores, 16 cores, 4 cores, como que ela se comporta, como é que é a questão da CPU, como é que é a parte de gerenciamento de objetos, quais são os parâmetros e configurações de TCP que eu preciso ter, tanto do sysctl.conf como do etcsecuritylimits.conf, para melhorá-lo, para tê-lo funcional da melhor forma. Dá para ter o Nginx com JBoss, WebSphere e WebLogic? A resposta de adianto para vocês é não. Não dá para você ter, porque você não possui os módulos compatíveis com ele. E aí, fechando os dois últimos slides, tá? Uma das coisas que eu falo muito quando a gente trabalha com Nginx é que a combinação da performance do conjunto do Vanish mais Nginx gera um ambiente muito mais robusto e preparado para diversos tipos de ataques, principalmente DOS e DOS. Mas ainda existe algumas configurações e parametrizações que podem ser feitas no próprio Nginx para ter isso. E exemplos de blogs e sites sem detalhe privativo, não salvo e alguns outros sites conhecidos, né? O acesso de logs e acompanhamento de requisições farão toda a diferença para a implementação de medidas para melhorar a performance, até mesmo o bloqueio de alguns IPs. Isso é deveras importante. A gente vai ver aí o funcionamento do Logstalgia e de outras alternativas e produtos para monitorar endereçamento IP. A caso em que precisamos utilizar outras alternativas como Cloudflare, Encapsula e Cloud Proxy para melhorar a segurança. Tá? E fechando, no caso de ambientes PHP, algo que a gente vai discutir vai ser a utilização do PHP 5 FPM, habilitando outros recursos, o opcode e mais uma série de parametrizações e configurações para que o seu ambiente Nginx, para seu ambiente Vanish, funcione de forma adequada. Tá? Hoje foi toda essa parte teórica de assíncrono, MPM, web, porque quando a gente começar a botar a mão na massa,
eu começar a mostrar para vocês como funcionam as coisas, como se parametriza, o que faz, o que não faz, você precisa ter aquela teoria, que eu vou falar, lembra a primeira aula que a gente falou tal coisa? Lembra aquele negócio que a gente comentou? Isso aqui na prática. Então tem que ter uma aula, que é a aula de vamos colocar todo mundo na mesma tigela, da mesma forma? É essa aula. Tá? Agradeço mais uma vez a presença de todos. Até a próxima.